o Brasil ocupa a vergonhosa terceira posição no ranking mundial de mortes no trânsito, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, superado apenas por Índia e China. Aproximadamente 30 mil vidas são perdidas anualmente no país e que sublinham aí a urgência de medidas abrangentes de prevenção, educação e assistência integral aos usuários das vias, sejam motoristas, ciclistas ou ainda pedestres. Nesse contexto, a terapia ocupacional se estabelece como uma disciplina estratégica, embora frequentemente subestimada no enfrentamento dessa crise de saúde pública. Durante a campanha Maio Amarelo, a atuação multifacetada da terapeuta ocupacional ganha destaque, abrangendo desde a prevenção de acidentes até a reabilitação de vítimas, além do suporte à saúde mental, educação e pesquisa aplicada. Vamos assistir, antes de prosseguir, ao vídeo da campanha do Maio Amarelo do Detran de Alagoas para este ano. Acompanhe. A fazenda deixou de ser um refúgio depois deles se envolverem em um acidente grave. O lazer no campo acabou. Ele sempre quis salvar vidas. Mesmo após uma experiência trágica, ele continuou em busca do seu sonho. Desde criança, elas eram muito unidas e falavam em crescer na vida juntas e compartilhar suas conquistas. Sempre com você, minha irmã. Sempre com você. No trânsito, a história é outra. Maio Amarelo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran. Governo de Alagoas. Pois é, seu bem maior é a vida, né? Nós temos de fato aí que desacelerar. E nós vamos entender melhor a função justamente aí da terapeuta ocupacional, ligada desde as ações de desenvolvimento de programas educativos direcionados às instituições de ensino e também empresas, mas também na atuação direta na recuperação dos indivíduos que sofreram traumas e lesões decorrentes de acidente de trânsito. O impacto psicológico dos acidentes também requer atenção especializada. Quadros de ansiedade, medo de dirigir, traumas emocionais podem dificultar o retorno às atividades diárias e a terapia ocupacional atua como uma ponte crucial entre os cuidados físico e emocional destas vítimas. E para entender melhor a atuação do profissional terapeuta ocupacional na prevenção e na recuperação do acidentado no trânsito, vamos conversar com a terapeuta ocupacional doutora Kimberly Policeno, que atua ela é especializada, para se ter uma ideia, em neurologia, tá, gente? Então, olha só, ela atua na recuperação dessas pessoas que sofreram esses traumas, que carregam consigo sequelas, mas que querem voltar a ter aquela vida normal, ou pelo menos mais próxima do normal. E sem a realização de terapia não é possível, né? De buscar, de reconquistar aquelas pequenas vitórias do dia a dia. Não é mesmo, doutora? Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar conosco nessa tarde para falar de algo tão sério e tão importante. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, principalmente divulgando uma profissão tão importante e pouco divulgada, numa ação internacional de prevenção de acidentes, que é vergonhoso, realmente. O primeiro país mundial a estar nesse ranking, e além de perder muitas vítimas, as sequelas são muito sérias, e o meu papel é ensinar essas pessoas a reaprenderem a viver após esse acidente de qualquer pessoa envolvida no trânsito. E até a gente pode aproveitar e desmistificar, né, desconstruir, melhor dizendo, uma fala que algumas pessoas na sociedade têm, que quando vem um acidente sério que vitima alguém, né, falar, ainda bem que fulano morreu, porque se ele ficasse com uma sequela,
como que seria a vida dele, mas não é assim, né, doutor? É possível se viver com qualidade de vida, se recuperar muito da vida que se levava antes do acidente, lógico, com talvez alguma limitação, mas não existe mais aquela, é até feio usar o termo, né, do aleijado, etc. Porque hoje existe como se reconquistar os movimentos, a vida cotidiana. Para isso, basta a atuação do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta. É um trabalho em conjunto, né? Exatamente. Tem que ser em conjunto. Eu costumo dar de exemplo assim, enquanto o fisioterapeuta ele vai devolver o movimento para os pacientes, eu vou devolver a função no dia a dia. Então, o que é viver para aquela pessoa? É voltar a escovar o dente, é voltar a trabalhar, é voltar a dirigir. Então, o papel do terapeuta ocupacional é ensinar as pessoas a reaprenderem a viver em todas as atividades que elas fazem, desde a hora que elas acordam, a hora que elas vão dormir. É indispensável, porque quando a gente perde a capacidade de comer sozinho, ou de escolher uma roupa, a gente se sente totalmente incapaz. Agora, ter essas pequenas conquistas em conjunto com a equipe, com a família e na reabilitação, a gente consegue sim reintegrar na sociedade, no trabalho, no trânsito, com mais segurança. E num acidente num acidente pode acontecer também da pessoa ter, além da lesão física, ela ter a lesão neurológica, né? Isso também é possível ser trabalhado na recuperação? Completamente, porque o nosso cérebro ele é plástico. A gente acha que teve uma lesão e não tem mais o que fazer. Pelo contrário, seja num acidente, seja algo neurológico como um derrame, por exemplo, o nosso cérebro ele tem a capacidade de readequar as funções para que ele reaprenda realmente as funções que aquela área perdeu, por exemplo. Uma massa cefálica num acidente de trânsito, é possível da gente recuperar e esse paciente voltar a ter uma qualidade de vida e uma funcionalidade. Até uma prova disso é o músico, né, o Herbert Viana, né, que sofreu um acidente gravíssimo, né, teve perda de massa encefálica. Alguns achavam que ele não sobreviveria, depois, como ele sobreviveu, que ele jamais voltaria a levar a vida que tinha antes, e continua, né? Lógico, está fazendo uso de cadeira de rodas, mas com o raciocínio que não perdeu nada daquele raciocínio astuto que ele tinha, as habilidades de compor, de cantar, de se comunicar muito bem. Exatamente. E é isso que a gente consegue fazer com todos os casos, seja num acidente que afete o cérebro, como a parte física do corpo também. Então, eu como terapeuta ocupacional, vou reabilitar habilidades específicas que aquela pessoa perdeu. Então, eu já reabilitei uma pessoa para voltar a arear a panela, que ela gostava de deixar todas as panelas perfeitas. Ela tinha sofrido um acidente e perdeu os 4 dedos da mão. Então, para você ver, é muito específico o nosso trabalho e muito importante, porque o que é mais importante para você não é para outra pessoa, é exatamente isso que você vai treinar para você voltar a fazer. Sim, e como que é o seu trabalho nesses casos bem específicos, né? Porque a pessoa ela chega carregada de traumas, de medos, medos inclusive de que se ela vai conseguir se adaptar a essa nova vida, vamos dizer assim. Mas não é uma nova vida, né? Simplesmente são os ajustes na vida cotidiana, né? Eu trabalho desde aspectos emocionais, físicos, cognitivos, então vai depender muito da demanda desse paciente, do que afetou nesse acidente. Mas o primeiro de tudo, entender o que é importante para esse paciente, como eu comentei, pode ser arear a panela, pode ser voltar a dirigir, pode ser voltar uma tarefa específica do trabalho. Então, primeiro eu escuto e a demanda dele eu trabalho com a própria intervenção. E aí, nesse momento, eu costumo dizer assim que eu empresto no começo para os meus pacientes a minha motivação e a minha confiança, porque eles perdem realmente. Perdem a esperança, perdem a autoestima, eles perdem o sentido de viver. Então, eu empresto isso, dou muito acolhimento e vou trabalhando com eles a confiança para voltar a fazer essas atividades, desde as básicas até as mais complexas. Então, a própria atividade eu treino enquanto há um acolhimento e uma escuta bem individualizada. E são muitos casos que chegam assim para você?
Olha, eu que venho da área, além da especialização em neurologia, eu sou da área hospitalar, então imagino quanto de casos que não chegam de acidente, de várias situações que acontecem que impactam bruscamente a vida de uma pessoa, porque a gente faz tudo tão no automático e tão rápido, acelerado, que a gente, numa desatenção, sofre um acidente e se vê bruscamente afastado de tudo que era mais importante na vida. Então, chegam muitos casos para esse caso de reabilitação, de retorno à vida. E como que é para o profissional, terapeuta ocupacional que trabalha com situações tão difíceis na vida das pessoas, porque você tem que ter uma carga emocional aí para lidar com essas emoções do dia a dia muito forte. Como que para você lidar com tudo isso? Precisa também de uma ajuda, né? Com certeza. Não tem como fazer de outra forma, porque são muitas histórias e histórias impactantes. E o que me move é poder devolver essa alegria para a pessoa, porque ela perde tudo. É um acidente, mas ela perde tudo. Como você comentou, ela perde a motivação para fazer qualquer atividade dela, ela acha que não vai conseguir, ela fica deprimida, depende, acha que está atrapalhando alguém. Então, é uma carga emocional realmente muito grande da pessoa, da história, de tudo que ela carrega. E então eu trabalho muito também em questão de terapia e a minha espiritualidade que ajuda a gente a manter esse controle e estar bem. A gente precisa estar bem para cuidar do outro, para enfrentar as diferentes histórias e dificuldades e entregar o nosso melhor para esses pacientes. Não tem como a gente entregar o melhor se a gente não tem algo bom dentro da gente, se a gente também está na correria, a gente também não cuida da gente. Então, é imprescindível cuidar da saúde como um todo. É humanizar, né? Doutora, hoje está muito comum, né, até por conta dos avanços tecnológicos, ter um número maior também de próteses. A propósito, até pedir para você me ajudar a explicar isso para o pessoal. A diferença de prótese e de órtese, antes da gente seguir adiante. Perfeito. A diferença basicamente é que a prótese ela substitui uma parte do corpo. Então, vamos supor, se você sofreu um acidente de carro e perdeu uma parte da sua perna, você vai usar uma prótese para substituir aquilo que você amputou. Agora, a órtese é algo que ajuda na funcionalidade da mão, então ela pode simplesmente posicionar, como se fosse um gesso, mas aí é de outro material, e aí a gente posiciona para dar função ou então preservar o tecido, por exemplo, do braço, geralmente muito usado, para que a gente mantenha a função daquele membro. É o caso, por exemplo, do maestro, né, Martins, que ele perdeu os movimentos das mãos, né, por ser um pianista e por muitos e muitos anos, aí desenvolveram uma luva para ele que voltou a dar os movimentos e ele assim voltou a conseguir tocar piano novamente. Isso então seria a órtese. A prótese seria então justamente o instrumento que vem substituir um membro que foi perdido. Exato, perfeito. E hoje, com a tecnologia, né, que está bastante evoluída, nós vimos aí, inclusive no período de pandemia, né, muitas pessoas fazendo e doando, né, próteses através de impressoras 3D, né, faziam muitas doações, ou então vendiam a um custo mais baixo. Com a evolução da tecnologia, também o custo dessas próteses caiu bastante. A senhora tem notado que as pessoas que sofreram alguma amputação, elas estão mais acessíveis às próteses? E como que é esse trabalho que você faz em ajudar a pessoa a conviver com essa prótese, a fazer o uso? É muito desafiador? Com certeza, porque imagina só, você teve um desenvolvimento normal, tinha todas as partes do seu corpo e simplesmente você tem que aceitar que você perdeu uma parte do seu corpo. Isso não importa se é mulher ou homem, mas pensando na mulher, na feminilidade, na autoestima, no empoderamento, então tudo isso é muito prejudicado, então não tem como eu trabalhar sozinha, com certeza com a ajuda da psicologia, para trabalhar esse emocional desse novo corpo, a ajuda também da fisioterapia, vamos supor que seja uma perna amputada, dessa nova marcha, desse novo andar, e eu, como terapeuta ocupacional, para esse paciente conseguir colocar e tirar essa prótese, para que não machuque, porque causa muita dor.
quando tem amputação, então tem todo um trabalho nesse corpo, por exemplo. E não só isso, por exemplo, o tempo para você ficar de pé e lavar uma louça com uma prótese é diferente de você ficar de pé para tomar um banho, e é diferente de você ficar de pé numa fila do mercado. Então, tudo isso a gente tem que analisar e trabalhar de forma individualizada para que seja menos traumático e melhore a aceitação dessa pessoa com relação à prótese. E falando agora das campanhas, né, que o terapeuta ocupacional ajuda a criar, seja nas empresas ou até mesmo nas escolas, essas campanhas de conscientização para um trânsito seguro. Como que isso é feito? Como que é a aceitação das pessoas? Porque tem quem acha que porque ele tem um automóvel ou porque ele tem uma motocicleta, quando ele está no volante ou no guidão, ele é o rei do mundo, né? Ninguém pode, lei existe para quê? Existe para eu não cumprir. Como que justamente esse dia a dia, durante as campanhas, o pessoal acolhe bem ou tem resistência, tem piadinha que é feita? A resistência sempre tem, até porque todo mundo está acostumado a tratar a doença e não a prevenir. Então, as pessoas não aceitam bem, é isso, assim, tem as piadas, tem a desvalorização mesmo, não, pra quê? Nada a ver, comigo não acontece, eu dirijo super bem, eu dirijo há 40 anos e nunca aconteceu nada, e aí vem e eu encontro ele no hospital depois, ou na clínica de reabilitação. Então, é um trabalho muito árduo, e não é só no trânsito, em toda a saúde, a prevenção é mal vista. Acham que não precisa, que depois a gente vê. Então, é um desafio. Nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Estamos acabando já o programa, até estava dando uma olhadinha aqui. Temos apenas 2 minutinhos. A senhora gostaria de deixar um recado final para o pessoal e também o seu @ das mídias sociais, porque esse é um tema que ele precisa ser trabalhado com profundidade. Às vezes nós não conseguimos ter o tempo necessário para se dedicar a isso, mas você trabalha esse tema no seu dia a dia, né? Então as pessoas poderiam acompanhar mais o seu trabalho, se inteirar mais e também, de repente, dentre os nossos telespectadores, alguém que está buscando por um profissional para ajudar numa situação que ele está passando, seja por um acidente ou até mesmo por uma doença, né, que levou a, por exemplo, a amputação de um membro. Você gostaria de deixar o seu @? Sim, é @kimberlypoliceno.to. Eu estou no Instagram, principalmente, criei um podcast também no YouTube e no Spotify. E uma mensagem que eu gostaria de deixar é que as atividades básicas do dia a dia, elas não são básicas porque são fáceis, simples ou banais. Elas são básicas porque elas são essenciais para a nossa vida. Então, não deixe para perder esse bem tão precioso por descuido, uma desatenção, uma imprudência. Está aí, muito obrigado pela gentileza da sua participação, por estar conosco na tarde desta quarta-feira e espero poder voltar a falar contigo mais adiante, até para trazer um balanço das campanhas, para explicar mais detalhes a respeito da sua profissão, que é uma belíssima profissão e muito desafiadora. Muito obrigado e voltamos a nos falar em breve. Estive conversando com a doutora Kimberly Policeno sobre a campanha Maio Amarelo, a prevenção, e lógico, né, falamos bastante das consequências, então, se você não quiser fazer uma visitinha no consultório dela para aprender a usar uma prótese, meu amigo, mão na consciência. Pense que o carro, ou a moto, ou o caminhão, ele pode ser um instrumento de trabalho, um instrumento de lazer, mas ele também pode ser o caixão ou a foice que vai acabar eliminando um órgão seu. Então, haja com cautela, por você, pela sua família, por todos aqueles que você ama.